Bill, eu vou deixar gravado aqui, eu vou aproveitar as pessoas que estão aqui na sala de aula, só para passar logo um recado, que é o seguinte, eu falei para o pessoal que 8 horas agora eu vou ter que me ausentar por um compromisso pessoal, e infelizmente a gente está em outra sala, deu um problema no computador, a gente rodou, e acabou perdendo, né, praticamente 30 minutos aí. A vigilância ambiental, ela é um conteúdo nosso menor, que eu acredito que até 8 horas a gente vai encerrar. Então, eu vou logo começar para a gente ganhar tempo, tá bom? Se você tiver alguma pergunta, você pode fazer. Aqui, pessoalmente, a gente tem 3 alunas, né? 2 e meia, porque a Leide nem conta muito, tá bom? Então, olhem só. Vou aproveitar aqui, né, pessoal presente, vamos lá. É o seguinte, gente, quando a gente fala em vigilância ambiental, nós estamos falando do nosso último conteúdo programático da nossa disciplina, tá? Então, por exemplo, a vigilância ambiental, ela já é o último grupamento que forma a vigilância em saúde. A gente viu tudo, não foi? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância em saúde do trabalhador e agora a vigilância ambiental, né? E quando a gente fala em, por exemplo, quais setores que compõem a sua coordenação, a gente para e pensa assim, o que será, né? Onde será que está presente a vigilância ambiental, né? E aí a gente, quando pensa em ambiente, a gente pensa em floresta, a gente pensa em animais, nós pensamos em várias coisas relacionadas a esse assunto. E a resposta certa é essa. A vigilância ambiental, ela está direcionada aos cuidados das florestas, dos animais. Então, agora, esses tempos, principalmente, que se falam de incêndio, as matas, incêndio que mata os animais, a vigilância ambiental ela se faz mais presente, tá bom? Bom, e aí nós vamos, eu vou abaixar aqui o diálogo, só para a gente ver melhor, né? Bom, e a vigilância ambiental em saúde? O que é? A vigilância ambiental em saúde, ela é definida como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças e outras graves. É um texto um pouco complicado, mas a gente pode pensar da seguinte maneira. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar em dengue, né? Alguns de vocês já até tiveram dengue. Qual é o teu bairro, Leidiane? Onde tu mora? Lá no Parque Verde tem muito caso de dengue, né? E aí, o que a vigilância ambiental tem a ver com isso? Gente, o Aedes aegypti, né, assim como o dengue, que é o vírus da dengue, ele é considerado uma arbovirose. Vocês já ouviram falar em arbovirose? Vocês sabem o que significa dizer que é uma arbovirose? Arbovirose significa dizer que são vírus que se desenvolvem em meio às árvores, às florestas, né? Por isso o nome arboviroses. Febre amarela, a dengue são consideradas arboviroses, tá? E aí o que é que nos interessa isso? Se você vai para a floresta e você acaba desmatando todas aquelas árvores que fazem parte do ecossistema do mosquito, o que é que você está criando? Você está criando um desequilíbrio ecológico ou um desequilíbrio ambiental. O mosquito vai para onde? O mosquito vai lá para o Parque Verde, que de verde só tem um nome, né? Então, tá cheio de casa, ele vai aproveitar o quintal da Leidiane, ele vai aproveitar o pneu, a tampa que fica lá atrás. E aí, o que é que isso significa dizer?
que o ambiente ele tem se adaptado para prolongar a vida, né? Existe uma frase forte e antiga que é o seguinte: a vida sempre encontra um meio, né? É forte isso, e inclusive a pessoa que falou isso explicando sobre uma gravidez ectópica, aquela que não se desenvolve no útero, né? E a verdade é essa: se você quebra o ambiente do inseto, ele vai se reproduzir onde ele puder. Não interessa se é na tua orelha, se é no teu colchão, se é no teu quintal, ele vai dar um jeito de fazer isso. A vigilância ambiental, ela tem esse papel muito importante, por quê? Porque nós, né, por exemplo, como é que a gente poderia eliminar a dengue? Tem gente aí que quer falar, professor, tem que acabar com esse mosquito. Só que lembrem que quando vocês chegaram lá no ensino médio, que vocês aprenderam sobre ecologia, vocês aprenderam que todos os animais fazem parte de uma cadeia alimentar, onde um consome o outro e gera um equilíbrio ecológico. A mesma coisa são os mosquitos, né? Então a gente não pode simplesmente, não quero mais ninguém morrendo de ataque de jacaré. Vamos matar todos os jacarés do mundo. Não pode ser isso. Mas, professor, que bicho que come jacaré? Onça come jacaré, mas a gente não tem que pensar nisso. O jacaré, na sua compensação, ele come outros animais, fazendo equilíbrio, né, ecológico. Bom, olhem só. Aqui embaixo nós temos isso aqui, ó. De quais informações necessita, né? Com que tipo de informações, com que tipo de características a vigilância ambiental ela trabalha? Com fatores de risco, né, no meio ambiente, como físico, químico, biológico, mecânico e psicossocial. Vamos dar um exemplo aqui qualquer. Vamos imaginar um risco químico que envolve o meio ambiente. Agora, no mês de novembro, não sei se vocês lembram, faz um pouco mais de um ano que surgiu aquela espuma naquelas praias do Nordeste brasileiro, no litoral, que ninguém sabia o que era, depois detectaram que foi um navio que liberou um material químico na costa brasileira. Que importância isso tem? Professor, porque nossas praias ficam feias. Não é só isso. São inúmeras coisas. Não foi espuma, foi óleo mesmo, né? E aí o que foi que aconteceu? Você contamina o peixe que a população come, você contamina a água que as pessoas consomem e você contamina, né, a água e que as pessoas usam para várias coisas no seu cotidiano. Então, gente, é importante a gente entender que a vigilância ambiental, ela não é como todo mundo pensa, só para cuidar de bicho, né? Ela não está ali para defender só o ecossistema, ela está, acima de tudo, também para proteger as pessoas, para garantir os direitos essenciais à vida, tá bom? Bom, outras características importantes, né? As características especiais do ambiente, isso é algo que a vigilância ambiental ela leva em consideração, né? Então, por exemplo, será que... Rapidinho, só um minuto. Só ver aqui se está todo mundo com... Só botar o pessoal no mudo, tá? Só um minuto. Então, por exemplo, essas características especiais do ambiente, elas vão variar, por exemplo, de local para local. Então, por exemplo, a gente não pode achar que a necessidade que nós temos no Pará, que é um estado continental, é a mesma que a gente vai encontrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, entre outras cidades. Isso é muito diferente. E, principalmente, as pessoas que estão expostas a esse risco. Por exemplo, aqui no Pará, nós temos uma grande população que está exposta a risco ambiental. Quem são essas populações? População ribeirinha, população indígena, população quilombola, né? E a gente tem que entender que na Amazônia, e quando eu digo Amazônia, eu estou falando da Amazônia legal, né, que envolve esses estados brasileiros do norte, nós ainda temos a maior população mundial de povos nativos, né? Então a gente atravessa ali para o Cumbu para almoçar num dia,
a gente vê o que lá? A gente vê uma população lá nativa, a gente vê um povo ribeirinho que está exposto a tudo que a gente faz, tá? Bom, outra informação importante para a parte de vigilância ambiental são os efeitos adversos à saúde, como as doenças e acidentes. Então, por exemplo, quantas doenças nós conhecemos que são transmitidas por insetos ou por protozoários? Infinitas, né? Mal de Chagas, malária, febre amarela, dengue, raiva, né? Então, nós estamos incluídos em uma grande parcela do que a gente conhece por zoonoses, né? São doenças transmitidas por animais que acabam tendo um fator importantíssimo na nossa vida. Quantos de vocês aqui, vocês já pegaram dengue alguma vez? A maioria aqui da sala já pegou, né? Menos a nossa amiga excepcional ali, dançarina. E aí, o que é que acontece? Isso é importante para a gente entender que essas doenças, elas fazem parte do cotidiano do ser humano, tá? Bom, ainda sobre a vigilância ambiental, eu vou botar aqui para cá diálogo, nós temos alguns instrumentos legais, ou seja, a legislação que aborda, né, que envolve esse nosso sistema de fiscalização. Para a implementação do Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde, já existem instrumentos legais do SUS, definidos por leis, decretos e portarias. Essa legislação, gente, ela não é nada diferente da legislação que forma, por exemplo, a vigilância sanitária, que forma a vigilância em saúde do trabalhador, entre outros, tá? A instrução normativa número 1 de 25/9 de 2001 regulamenta a portaria do Ministério da Saúde número 1399 e define as competências das 3 esferas do governo na área da vigilância em saúde, estabelecendo o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde. Gente, Vigilância Nacional em Vigilância Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde tem o mesmo poder que qualquer outra vigilância. Pode multar? Pode. Pode interditar? Pode. Tá? Inclusive, é logicamente que existe um trabalho também de educação em saúde, que é quando os órgãos competentes eles orientam, né, a própria população a lidar com essa situação. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você vai lá para algum interior mais distante aqui no estado do Pará, você chega lá e percebe que a população tem um hábito de criar galinha no quintal, né? Qual é a tua cidade, Bruno? Hã? Em Mocajuba o pessoal faz muito isso, né? Cria galinha no quintal aberto, cria pato, cria um bando de coisa. E aí eu te pergunto uma coisa, quando tu vai dormir, esse animal ele fica em segurança, será? Será que de noite não vai um morcego lá e tenta chupar o sangue lá da perna da galinha? Isso acontece. Inclusive, quando eu dou aula de raiva, eu mostro fotos do morcego, né, na galinha, chupando sangue da galinha. O que é que acontece depois? A Bruna vai lá, mata a galinha, né? Algumas pessoas fazem aquela famosa galinha gabidela, que usa o sangue da galinha e acaba, às vezes, se contaminando, né? Aí eu te pergunto, a vigilância ambiental tem que chegar lá e falar para a pessoa, olha, você vai ser presa se você não organizar essas galinhas no seu quintal. Não. Mesmo essa pessoa realizando uma atividade que coloca em risco os seus vizinhos. A gente precisa lidar com orientação. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. É importante ter um puleirozinho ali protegido para as galinhas, para organizar, para a gente não expor esses animais a um risco maior. Pronto, excelente, ótimo, tá bom? Posso passar o slide? Podem acabar de falar aí, o pessoal tá aqui tranquilo. Número 1 de 25/9 de 2001. Hã?
Não, tá faltando nada, minha filha. Não é preciso conferir, não, já disse. Tá? Vou passar. Já, Sofia Maria? Bom, e qual é a estrutura desse sistema de vigilância ambiental, né? O que será que ele vê? O que será que ele investiga? O que será que ele procura, né? Então, olhem só, nós temos aqui alguns pontos importantes. O primeiro ponto, dentro da vigilância ambiental, relaciona-se à vigilância e controle de fatores de risco biológico, tá? Então a gente está falando mesmo de um risco biológico, alguma coisa ali perigosa. Quais são os exemplos que nós temos aí? A vigilância de vetores, hospedeiros e reservatórios. Por exemplo, quando a gente estuda na parasitologia, no ensino médio até na faculdade, o ciclo de uma doença, a gente costuma ver que o homem ele é o hospedeiro definitivo, mas nem sempre ele é o hospedeiro definitivo, tá? Outra coisa que essa vigilância de fatores de risco biológico avalia são animais peçonhentos. Vocês sabem me dizer o que é um animal peçonhento? Ó, incrivelmente, a Leidiane acertou essa resposta falando diretamente. O animal peçonhento é aquele que tem peçonha. Sabe o que significa dizer isso? Que ele tem veneno e tem um sistema inoculador do veneno, tá? Animais podem ter veneno e podem não ter agente inoculador. Eles não são considerados peçonhentos. Eles são considerados venenosos, tá? Então não esqueçam disso, tá bom? Parabéns, Leidiane. Tá? Outra característica dentro da estrutura da vigilância ambiental é a vigilância e controle de fatores de risco não biológicos, tá? Mas antes da gente falar desses riscos não biológicos, vale a pena a gente ressaltar que nesses riscos biológicos que a gente já falou anteriormente, a gente tem, por exemplo, para vocês terem ideia, aqui na CESPA, um setor de entomologia, né? Que eles vão, por exemplo, no museu, vão no bosque, vão em alguns locais arborizados, né, como o Parque do Tinga, entre outros, e fazem a captura de animais para avaliar se há algum animal contaminado, se há ascensão de alguma doença, entre outros tipos. Inclusive, gente, há alguns anos atrás eu tive uma aluna aqui de TCC que ela trabalhava no setor de entomologia e ela descobriu, né, um novo vetor associado à leishmaniose lá em Cotijuba. E ela fez um TCC que, inclusive, a gente publicou, tá? Bom, e a vigilância desses fatores não biológicos? O que é que engloba? Água para o consumo humano, contaminantes ambientais, o ar, resíduos tóxicos e desastres naturais e tecnológicos. Gente, vamos pensar na questão da água. Quando vocês eram adolescentes aqui, a escola nunca fez um passeio lá no Bolonha para conhecer? Não, né? A maioria lá no Parque Verde, não. E aí, o que é que acontece? Quando a gente fala sobre o processo da água, a gente tem que entender o seguinte: a água de consumo, muita gente pensa que apenas a água mineral ela passa por algum tipo de tratamento. Isso não é verdade, tá? A água que a gente consome para tomar banho, para lavar uma louça ou coisas do tipo, também passa por algum tipo de trabalho, né? Vocês já viram que às vezes vocês ligam um chuveiro por algum motivo, isso não vejo mais acontecendo, não sei se vocês já passaram por isso, saía uma água um pouco mais barrenta, era uma água que não tinha sido processada, né? E já a água mineral, ela é uma água já muito... Acontece até hoje essa água barrenta. Não entendi, pode falar. Eu estou falando que acontece até hoje sobre essa água barrenta chegar nas torneiras. Pois é, a água barrenta aí de vez em quando a gente vê, né, tá no chuveiro, tá na torneira,
ainda tem gente que fala, meu irmão, não tem outra água, eu vou tomar banho com isso, né? E acaba se expondo cada vez mais. Mas olha, gente, eu vou dar um exemplo para vocês. A água utilizada para beber, ela tem características na sua formação um pouco parecidas com a água que a gente toma banho, porém em um patamar bem menor. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Não pensem que a água mineral ela não tem coliformes fecais. Ela só tem um número muito insignificante, né? Ou seja, uma partícula microscópica em 1 milhão de litros, por exemplo, né? Mas existe, tá bom? Bom, outros contaminantes ambientais, né? Então, quando a gente pensa sobre isso, poxa, qual exemplo a gente tem de contaminante ambiental? Gente, isso acontece muito com locais que trabalham com minério, né? Que processam ouro, outros metais. Eles lidam como, por exemplo, o mercúrio, né? O mercúrio é um elemento extremamente contaminante, né? Inclusive, o mercúrio, quando é jogado na água, ele pode contaminar 100 mil litros de água, né? Um volume muito pequeno de mercúrio. E aí, o que é que acontece? Mercúrio causa problema neurológico, problema pulmonar, entre outros, né? Contamina os peixes, o indivíduo acaba se alimentando disso. Outro exemplo, desastre natural. No Brasil, a gente já está habituado a ver alguns casos de desastre natural, né? Brumadinho foi um exemplo, né? As questões que envolvem a contaminação de rios e mares são outros exemplos também muito peculiares, tá bom? Bom, aqui, gente, nós temos um esquema, tá? Ele é um esquema organizativo, né, que mostra, por exemplo, aqui o secretário de saúde, logo abaixo nós temos a coordenação de vigilância em saúde, e aí nós vamos ter assessoria técnica e assessoria administrativa. O que é que essas duas assessorias fazem? Assessoria administrativa trabalha com processamento de dados, documentos. A assessoria técnica é aquela que vai para o meio. Alguém quer falar alguma coisa? Não. É aquela que vai, por exemplo, investigar o animal, investigar o ambiente. Essas assessorias, elas são distribuídas em várias categorias. Pesquisa de entomologia, controle de vetores, controle da população de animal, né? Controle de fatores biológicos, não biológicos, ou seja, nós temos uma parte específica para a observação de cada característica que forma a vigilância ambiental, tá? Bom, outra coisa que é importante a gente entender, os profissionais que trabalham na vigilância ambiental podem ser os diversos. Então, a gente pode ter enfermeiro, pode ter um fisioterapeuta, pode ter um médico, né? Mas é preciso entender que as pessoas que vão lidar na parte de assessoria técnica da vigilância sanitária ou da vigilância ambiental, elas precisam passar por treinamentos contínuos, né? Porque vamos imaginar o seguinte, a Bruna agora conseguiu um contrato, mudou o prefeito, ela vai trabalhar lá na SESMA, né? E aí põe ela para investigar a raiva, ela tem que capturar morcego lá no mato. Sabe capturar morcego, Bruna? Claro que não, né? Nem cachorro de rua ela sabe pegar. E aí a gente pensa o quê? Olha o risco que ela corre lá dentro, né? Então ninguém vai trabalhar na vigilância ambiental do nada, tá? É necessário, sim, que ocorra, né, um treinamento, uma orientação sobre essa característica, tá bom? Posso passar? A assessoria administrativa processa dados, tá? Lida com os documentos, gera os boletins, e a assessoria técnica está mais relacionada à parte prática, à atuação, à ação. Tá bom? Oi? Posso passar, Sofia? Bom, e quais são as ações que são desenvolvidas através dessas coordenações? Então, gente, nós vamos dar aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo que nós temos é o seguinte.
é o que a gente chama de educação em saúde. Educação em saúde, ela tem um fator importantíssimo dentro, né, do bloqueio de algumas doenças. Como assim? Vamos dar alguns exemplos. Acredito que todo mundo aqui gosta de tomar açaí, não gosta? Primeira orientação que a vigilância ambiental, assim como a vigilância sanitária, dizem é o quê? Compre açaí de um local, né, de boa índole, que tenha um certificado de processamento. Vocês sempre fazem isso? Tem alguém aqui que já comprou açaí com cheiro de barbeiro? Pois é, eu já tomei um açaí lá em Cotijuba que tinha mais cheiro de barbeiro do que de açaí, né? Mas estou aqui para contar a história. E aí, o que é que acontece? O que é que isso precisa ser pontuado? É que o ser humano, ele ainda assume um risco perante a sua ação. Quantas pessoas são acumuladoras? Enche o quintal de porcaria. Tem pneu, balde, brinquedo antigo, velocípede quebrado, pedaço de carro velho, tá ali só acumulando água. E aí, quando a gente vê, tem larva de mosquito, da aranha, da insetos, e acaba tendo uma proliferação. Claro, né? Então, o que eu digo para vocês? Primeira ação, educação em saúde. É a forma mais barata de orientar e a forma mais barata de modificar o ambiente, tá? Bom, outro exemplo, né? Como é que pode funcionar também outra ação? Outra ação pode funcionar através da fiscalização, né, de locais que trabalham com turismo envolvendo o meio ambiente. Professor, não entendi. Vamos imaginar Ilha do Cumbu, aqueles restaurantes inteiros precisam ser fiscalizados pela vigilância ambiental. O Parque do Tinga precisa ser fiscalizado, né? Professor, e o que mais? Bosque, o museu. E por que isso tem que acontecer? Né? Vamos imaginar o seguinte: vocês têm ideia de quantas pessoas frequentam a Ilha do Cumbu por final de semana? É muita gente, né? É muita gente. Aí, vamos dar um exemplo aqui muito comum. Imaginem vocês descendo lá na Ilha do Cumbu para comer um peixe frito e tomar um açaí. Tu já imaginastes se esse peixe que o cara pesca lá na frente da casa dele, ele se alimenta das fezes de todo mundo do Cumbu que descarrega ali no rio? É só peixe barrigudo, claro, não falta fezes para ele comer. E aí o cara tá todo dia lá comendo uma caldeirada, onde o cara usa uma água que não é tratada para cozinhar o peixe. Ah, professor, mas é água tá fervida, mas nem sempre todos os micro-organismos morrem com isso, né? Ah, e o açaí? O cara tira lá do quintal dele o açaí bom. Será que ele faz o branqueamento desse açaí? Né? Ah, será que vocês nunca comeram uma perna de besouro lá no meio do açaí? Dá até medo. Às vezes a gente sente um negócio no açaí, a gente torce para ser casca do caroço, né? A gente puxa, é a casca do caroço. Né? Vai nessa que você vai ver. E aí, pode dizer, Bruna. Sim. É. Pois é, então. O que é que acontece? A Bruna citou um exemplo aqui de um conhecido dela que trabalha com restaurante, que falou que quando o alimento está perto de vencer, ou até perto da validade, eles trocam logo, põem logo esse alimento para ser consumido, para eles não terem uma perda. Já venceu e eles colocam logo para ter a perda, né? Peraí, gente, só um minuto, tá? Rapidinho. Bom, vamos continuar aqui. Então, gente, basicamente, essas são as ações prioritárias que nós temos dentro da vigilância ambiental, tá? Só lembrando o seguinte, dentro de todas as 4 vigilâncias que nós temos em saúde,
que envolve sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e ambiental. A que menos recebe recurso é a saúde do trabalhador. E depois da saúde do trabalhador, a vigilância ambiental, tá? Então, nós ainda temos uma estrutura muito importante, mas que, infelizmente, né, ainda recebe pouco recurso existente. Certo? Gente, alguém tem alguma pergunta a fazer? O direcionamento do investimento. Eles escolhem as outras porque eles, na concepção deles, acreditam que são mais importantes. Tá? Bom, pessoal, olhem só. O Bill chegou aqui, foi o primeiro aluno a chegar.